Olá, povo de Deus, eu sou Carlos Carvalho, esse é o canal Evangelho Sem Fronteiras 397 e nós vamos gravar mais um vídeo da playlist A Bíblia Responde. Nessa oportunidade, nós vamos responder a duas perguntas acerca da Bíblia. Primeira pergunta é: para onde vão as pessoas após a morte? E a segunda, para onde Cristo foi após a crucificação, durante aquele intervalo de 3 dias antes da sua ressurreição. Ficou com a dúvida? Eu estarei respondendo essas perguntas logo após a vinheta. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer. Vamos começar falando de um texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo do 8 ao versículo 10. Efésios é uma das cartas do Novo Testamento. Se você tem dificuldade, procure no índice e você irá encontrar. Efésios capítulo 4, versículo do 8 diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes que havia descido para as partes mais baixas da terra. Esse é um versículo que Paulo traz uma explicação acerca de para onde Cristo foi após a sua morte. Mas antes de falarmos acerca, literalmente, do que Jesus fez após a sua morte, é necessário entendermos o que foi feito simbolicamente com o sacrifício de Cristo. E aí nós vamos falar acerca da vida após a morte, ou seja, para onde vão as pessoas após a morte, e o que mudou após o sacrifício de Jesus. Primeiro é necessário nós entendermos, no livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23, Romanos também é uma carta feita por Paulo, diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós falamos do pecado, ou seja, do pecado que se origina no Éden, e que ele vem passando de geração em geração, esse pecado, ele contamina toda a humanidade. E como toda a humanidade havia pecado, estávamos destituídos da glória de Deus. E na própria carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, e no versículo 23, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado cometido pela humanidade era pago através da morte. E é por isso que a morte veio aos homens. Não apenas a morte física, mas também a morte espiritual, que é a separação entre o homem e Deus. Quando nós entendemos que em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2, versículo do 13 até o versículo 14, a Bíblia vai trazer uma referência que diz: e quando nós, ou vós, estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, quando Cristo ele faz o sacrifício dele na cruz, ele paga o pecado do homem. E a Bíblia diz que ele se fez maldição por nós, para que através desse sacrifício, a dívida do homem com Deus, ela fosse paga. E é por isso que a Bíblia diz em João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance a vida eterna. Aqui é importante destacar que o sacrifício de Cristo, ele não serve apenas para todos que vieram após ele, mas também ele serve para todas as gerações que vieram antes de Cristo. E é por isso que existe uma divisão no mundo espiritual entre tudo o que acontecia antes de Jesus vir ao mundo e o que acontece depois. E aí vamos de fato para a pergunta: para onde vão os mortos? Nós vamos entender que a Bíblia, quando ela trata acerca do domínio dos mortos, ela vai usar duas palavras. Uma no Antigo Testamento, que é chamada de Seol,
e a outra no Novo Testamento, que é chamada de Hades, ou seja, domínio dos mortos. Então, nós vamos entender, no Antigo Testamento, a Bíblia usa o termo Seol como um ambiente onde coexistiam justos e injustos. A Bíblia vai trazer uma diferença nesse ambiente em que viviam os injustos e onde viviam os justos. Aí eu vou explicar para vocês para onde iam os justos antes de Jesus morrer e para onde vão agora os justos após a morte de Cristo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 19 ao 31, vai estar registrado o trecho de uma parábola, escrito a parábola de Rico e Lázaro. Só que, de fato, este trecho não se refere a uma parábola. O termo parábola foi dado pelo escritor ou tradutor da Bíblia. Ele não coexiste no original para esta passagem. Porque parábolas, elas não falam o nome de pessoas nem eventos históricos. No caso dessa passagem do Rico e Lázaro, ela vai falar o nome de Moisés e ela vai falar acerca de eventos históricos. Então, quando nós entendemos que não é uma parábola, é uma história que Cristo está contando, ele vai dizer que duas pessoas morreram, o rico e Lázaro. O rico foi levado pelos anjos até o local de tormento e Lázaro foi levado até o que era chamado de seio de Abraão. Esses dois ambientes coexistiam no mesmo local, ou seja, no Seol, que era o domínio dos mortos. A diferença entre um e outro era um grande abismo que passava no meio e também que no local de tormento as pessoas ficavam lá presas e sentindo dor. E no seio de Abraão, os justos estavam lá a gozar de extrema felicidade. Então, todas as vezes que se fala de Seol, mostrava-se um lugar que ficava localizado nas profundezas da terra. Então, quando a Bíblia vai trazer o termo Seol, ela vai falar de um lugar nas profundezas da terra. Vamos acompanhar isso em Gênesis, no capítulo 37 e versículo 35, quando Jacó vai dizer que vai descer, porque ele estava em luto, acreditando que José havia morrido. Ele vai descer até a profundeza das terras, até a sepultura. E aí existe um certo erro de tradução em algumas versões, porque traduzem o termo Seol como sepultura, quando na verdade o termo correto a ser aplicado é Seol, assim como está no original, que quer dizer domínio dos mortos. Tem um outro versículo em Provérbios, no capítulo 9 e versículo 18. Eu vou ler aqui para vocês entenderem. Em Provérbios, neste capítulo 9 e versículo de número 18, a Bíblia diz: mas não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Em algumas traduções, o Seol também é traduzido como inferno, porém ele não é o inferno definitivo para onde vão os ímpios. Isso aí eu vou falar um pouco mais à frente. Quando falamos acerca de profundeza, toda vez que a Bíblia no Antigo Testamento vai falar do Seol, ou seja, o domínio dos mortos, ela vai fazer alusão a alguém descendo até as profundezas. No livro de Números, no capítulo 16, versículo 30 e 33, a Bíblia vai falar acerca de pessoas que foram direto para o Seol com corpo e tudo. Essas pessoas foram pessoas que se opuseram a Moisés. E aí, veementemente, se opuseram também ao Deus que Moisés servia. E eles foram tragados, a Bíblia diz, eles desceram com o corpo e com as suas propriedades até as profundezas do Seol. Outra coisa importante a se destacar sobre o Seol é que as pessoas que estavam lá eram dotadas de consciência. Então, quando nós entendemos a história do rico e Lázaro, nós vamos ver que o rico, ele dotava-se de consciência, ele sabia quantos irmãos possuía ainda deste lado, ou seja, nesse plano que nós vivemos, e ele estava totalmente consciente do local em que estava. Então, já conseguimos compreender que quando a Bíblia fala de Seol, ela fala acerca de profundeza. Toda vez ela faz uma alusão a isso. E que antes do sacrifício de Cristo, todos, justos e injustos, iam para este ambiente. E por que motivo? Porque a única coisa que concedeu ao homem a salvação foi o sacrifício de Cristo.
E se Cristo não tivesse vindo a este mundo, nenhuma carne se salvaria, nem sequer Abraão, Moisés ou todas as pessoas do Antigo Testamento. Então ali era um domínio temporário, enquanto eles aguardavam o sacrifício de Cristo. Quando Cristo vem ao mundo e ele faz o seu sacrifício, ele passa então a pagar a dívida do pecado da humanidade. Ainda em vida, Jesus, no capítulo 16 e versículo 18 do Evangelho de Mateus, ele faz uma promessa. E ele diz que as portas do inferno não poderiam prosperar contra a igreja que ele estava instituindo. Então ele estava dizendo que o Seol não teria mais domínio sobre aqueles que o seguissem. E aí, em Lucas, no capítulo 23 e no versículo 43, a Bíblia vai trazer mais uma referência importante. Eu vou trazer aqui para vocês. Lucas, no capítulo 23, versículo 43. A Bíblia diz assim, ó. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 23, versículo de número 43. E disse-lhe, em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, no momento em que Cristo estava sendo crucificado, ele disse ao ladrão que estava ao lado dele, que pediu misericórdia, que a partir daquele momento, o ladrão estaria com ele no paraíso. Não mais no Seol, e sim no paraíso. E o que é que o sacrifício de Cristo faz? E aí é que entra esse termo que nós encontramos em Efésios, no capítulo 4, versículo do 8 ao 10. Quando Jesus morre, ele vai até o Seol e ele resgata todos aqueles que estavam ainda aguardando o sacrifício, todos aqueles do Antigo Testamento, e transporta eles até os céus. E é por isso que a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando Cristo morre, ele vai até o domínio da morte, o domínio do inferno, e resgata todos os justos com ele. E é por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 1, quando ele está se revelando a João, ele diz, e eu sou aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Ou seja, eu tenho a autoridade sobre a morte e a autoridade sobre o inferno. Então, a partir deste momento, todos aqueles que morrem em Cristo, eles já vão aguardar neste local conhecido como paraíso. O Seol, no Novo Testamento conhecido como Hades, ele continua existindo para os injustos. O que acontece? Eles irão para este local, que não é o local definitivo. Vocês têm que entender que o Seol, ele é um estado temporário, ou seja, podemos chamar de prisão temporária. Eu vou dar um exemplo que vocês vão compreender melhor. É como se o Seol para os ímpios fosse uma delegacia, onde a pessoa é conduzida e lá fica aguardando sentença para posteriormente ser transferida a um presídio, que será onde ele irá cumprir a pena efetivamente. Então, o inferno, o lago de fogo, o que está descrito no livro de Apocalipse, é a prisão eterna. O Seol, que é o local temporário, é só uma prisão temporária enquanto essas pessoas não forem julgadas. Elas serão julgadas e serão enviadas para a prisão eterna. Só que aqueles que estão em Cristo não vão mais para o Seol. Eles vão direto até o trono, abaixo do trono de Deus. Porque Deus nos será apresentado apenas após o arrebatamento, que é aí onde terá a ceia e nós conheceremos ao Pai. Como eu posso provar isso? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículo de 1 ao 4, a Bíblia vai trazer uma informação muito interessante a respeito disso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. Sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que o homem não é lícito falar.
Então, a própria Bíblia diz que ele foi arrebatado aos céus, ou seja, acima. Não mais faz referência à descida, e sim à subida. E esse homem, que possivelmente foi o próprio Paulo, ele esteve no paraíso, ou seja, o local que foi resgatado por Cristo. Então, o que tiramos de conclusão acerca disso? Primeiro, quando Jesus paga a dívida do homem, através do seu sacrifício, ele vai até o céu e ele resgata todos aqueles que estavam aguardando nele, que morreram justos antes da sua vinda a este mundo. E é por isso que a Bíblia diz que ele traz cativo o cativeiro, leva essas pessoas até o céu. E é por isso que ele diz ao ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, hoje, aqueles que morrem em santidade, aqueles que morrem em justiça, eles vão para esse domínio conhecido como paraíso. E aqueles que morrem em injustiça continuam indo até o Seol, que a Bíblia fala de profundezas, aqueles que vão às profundezas. As pessoas desse local se encontram conscientes. E o que acontecerá depois? Quando vier um evento chamado como a segunda vinda de Cristo, as pessoas que estão no paraíso virão com Cristo, para que os seus corpos sejam ressuscitados, assim como está em Tessalonicenses. Os mortos serão ressuscitados, e eles terão um corpo glorioso. E os que estão vivos também serão transformados. Mas isso é um evento para outro estudo. Para esse estudo eu respondi as duas perguntas. Uma acerca do que Jesus fez durante os 3 dias que passou morto, e para onde vão os mortos, antes de Cristo e depois de Cristo. Este é o canal Evangelho Sem Fronteiras 397. Eu sou Carlos Carvalho e desejo que vocês tenham tido um excelente aprendizado.